Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Desta vez, acho que é a primeira vez que temos aqui connosco um ex-presidente, Pimenta Machado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É com prazer que estou aqui. Gostou, mas foi, não é? As negociações, as idas, as vindas, os estúdios também. Sim. Proporcionou-se hoje e vou começar de uma forma que não estava planeada, porque aqui em conversa com o produtor Rui Glória, o Pimenta falou sobre o programa Bola Branca. Sim. Que era preciso estar atento à Bola Branca na Rádio Renascença quando havia aqueles apontamentos de manhã e à tarde. Eu ouvia sempre, tinha sempre essa... Rui, se me permite, eu começo a minha intervenção saudando todo o auditório da Rádio Renascença. As minhas saudações vitorianas e esportivas. Em relação à sua pergunta, a Bola Branca era um ex-libris. O Bola Branca, nós, dirigentes esportivos, ou pelo menos eu, ouvia sempre, era o Ribeiro Cristóvão, o Pedro Azevedo, Trindade Guedes, várias grandes referências do jornalismo desportivo na altura, não é? Claro. E alguma vez foi apanhado de surpresa com alguma notícia que estava imprevista? Às vezes sim. Às vezes sim. Foi? Mas eu tinha sempre capacidade de encaixe, não é? Nessas coisas, pronto, a gente tem que ter uma certa carapaça para aceitar todas as críticas construtivas ou destrutivas. Claro. Sim, claro. Às vezes vinha uma ou outra destrutiva, mas normalmente a Bola Branca era uma grande referência e tinham, eu acho que tinha um propósito, tenho a certeza, tinha um propósito de informar com verdade. Okay, claro. Com verdade e com atualidade. E eu ouvi justamente por isso. Claro. Sim, dois princípios que deviam ser sempre da profissão e até da própria pessoa, que era liberdade e independência. Claro. Sempre foi. Sempre foi um signo da Renascença, nesse aspecto. O Pimenta foi presidente do Vitória de que ano a que ano? Eu entrei no Vitória em 10 de março de 1980. 80. E saí em junho de 2004. Pô, isso são 24 anos. 24 anos e uns mesitos. E o balanço que faz esses? O balanço na globalidade é altamente positivo. É positivo, eu digo-lhe porquê, Rui. O Vitória, quando eu entrei, andava sempre com o chapéu na mão, passo a expressão, em termos de ter campos para jogar. O Vitória teve vários campos. Eu entrei, o Vitória tinha 68 anos de existência. E não tinha um campo próprio. Tinha tido o campo de Perdiz, o campo de Minotes, o campo de Belha Vai, a Amorosa também. E depois um estádio municipal. E porquê que teve vários campos? Porque nenhum era do Vitória. Era de pessoas particulares que faziam o favor de emprestar, por determinado tempo, o campo para o Vitória jogar. E, portanto, eu sempre gostei do Vitória, sempre gostei da minha cidade, Guimarães, e ali a Braga e havia um estádio fantástico, todo em granito e não sei o quê. E nós não tínhamos nada. Tínhamos um equipe de futebol que às vezes jogava bem, outras vezes não jogava. Portanto, andávamos naquela mediania. De forma que quando um dos meus primos, o meu primo Carlos, me telefonou em 1980, em fevereiro, a convidar-me para ir para o Vitória, eu pus logo como condição. Eu só vou se realmente for para fazermos infraestruturas. Se realmente vocês estiverem de acordo, então nós podemos avançar. E eles aceitaram isso. E foi esse fundamentalmente o meu propósito que me fez ir para o Vitória. Foi criar estruturas para ser um verdadeiro clube desportivo. E foi o que aconteceu. Realmente consegui fazer pela primeira vez em Portugal um complexo esportivo. Era isso que eu ia dizer. Sim. Um complexo esportivo em 1987 começou.
Depois foi inaugurado pelo presidente Jorge Sampaio mais tarde, em 1997. Consegui fazer imensos campos relevados. Bom, na altura não havia nada. Para todos, principal e formação, é isso? Exatamente. Muito bem. Principal informação. Na altura não havia nada. O Sporting não tinha, o Benfica Eu não sei, tinha, então não o sei. Porto não tinha. Sim, sim. E o primeiro complexo desportivo que existiu em Portugal foi o de Vitória. Muito bem. Pronto, eu fui para isso, ao Milanello. Contactámos, na altura o presidente era o Berlusconi, exatamente. Foi? Berlusconi, exatamente. Foi lá o Pimenta Machado? Eu fui lá, claro. Quantos dias? E fui recebido por, como é que se chamava, um sujeito que era calvo. O Galiani. Galiani. Adriano Galiani. Exatamente. O braço direito do Berlusconi. Exatamente, foi ao aeroporto receber-me. E depois o Berlusconi estava lá no Milanello, conhecemos-nos. Ele foi extremamente simpático, inclusive ele funcionou como Cicerone, mostrou-me aquilo, fez questão. Veja bem, eu presente de um Vitória Sport Clube. Bom, fiquei muito sensibilizado e fui também ao Brasil, Belo Horizonte, ao Cruzeiro. Na altura Toca do também Raposa. tinha a Toca da Raposa. Espetacular. Você sabe isso tudo. Já lá morei em Belo Horizonte. Então, É por isso que eu BH, sei. exatamente. BH. E fui lá à Toca da Raposa ver como é que aquilo era. Pronto. E à dimensão de Guimarães, fomos fazer aquele complexo esportivo. Engraçado. E depois arremoçámos completamente o estádio, bancadas completamente novas, aproveitamos o campeonato do mundo de júniores Sub-20 em de 91. 1990, em que uma bancada e parte dos interiores foi pago justamente pela FIFA. Aproveitámos o Euro 2004 para completar o estádio, em que realmente a UEFA deu uns determinados dinheiros à Câmara e a Câmara depois gastou lá no estádio e completámos aquilo tudo. Muito bem. Completou-se aquilo tudo. Depois vim-me embora. Não é? Como se fosse pouco. Era o meu desígnio, fundamentalmente, Sim. o meu desígnio era exatamente esse, era criar infraestruturas. Naturalmente, nunca descurei a qualidade do futebol. Às vezes corria bem, outras vezes corria mal. Normalmente corria bem, porque tivemos imensas participações Na Europa. UEFA, na Europa, não é? Já agora, qual foi o seu primeiro treinador? Contratado por si, digo. O primeiro treinador foi o Fernando Pérez, do Sporting. É espetacular. Fernando Pérez, mas que esteve lá só 3 meses. Então, 3 meses a coisa não correu bem. muito bem. A coisa não correu bem, de maneira que teve 3 meses. E depois do outro? E depois fomos buscar. Bom, eu disse aos meus. Na altura, os meus primos também faziam parte da direção. Eu disse: nós, desportivamente, não somos nada. Somos importantes aqui na nossa cidade, porque somos descendentes de família que era sebejamente conhecida, não é? Conhecida e considerada. O meu avô fez uma obra extraordinária, tinha uma visão rara para os negócios, mas a nível nacional não éramos nada. Claro, verdade. Não éramos nada, de maneira que eu disse: convém a gente contratar, ainda que nos vá custar muito dinheiro, pessoas que tenham um certo impacto a nível nacional. E aproveitei o verão quente que aconteceu no Porto. E contratámos o Zé Maria Pedroto. E foi fácil? Não foi fácil, foi muito difícil. Ele estava para ir para o Sporting, não nesse verão? Ou não? Não, Ou nem por isso? no ano seguinte é que esteve para ir para o Sporting. Okay. Inclusive teve conversações com o João Rocha, mas ele, com a lealdade que lhe era habitual, pôs-me sempre ao pé de tudo. Eu também estava a falar que foi difícil contratá-lo. Porquê? Foi pelos montantes em causa, não é? Ok. Pelos montantes em causa. E o Pedroto era um super treinador, não é? Portanto, estava no Porto, tinha sido campeão no Porto, etc. Bicampeão Vi para o até. Vitória, em que realmente o Vitória na altura não era nada. O que é que ele pedia para além de dinheiro? Só dinheiro ou jogadores? Não, ele era só treinador, não tinha nada a ver com os jogadores. Podia indicar um ou outro, jogador sim, mas eu também sabia de futebol, não é? Eu joguei futebol, também sabia futebol, normalmente era sempre eu que contratava os jogadores. Pois eu sei que o Pimenta ia muito ao Brasil ver jogadores também. Não é? Sim, e tinha olheiros a quem pagava, não é?
Por exemplo, esses olheiros recebiam um X, no caso dos jogadores indicados por eles serem vendidos. Ok. Portanto, o Vitória beneficiava e a gente dava uma participação. Normalmente é 5% ou 10%. Agora, Isso é o quê? Paulinho Cascavel, Roldão? Todos esses. Todos esses. Não sei mais, mas Admir Alcântara? Sim. Um outro, bem, vários. Sei lá, nós tivemos N jogadores, não é? Bené, não é? Sim. Bené, muitos. Aquele que também foi para o Benfica, aquele central. Agora não lembro o nome. Mas o Vitória foi dos primeiros clubes a ter jogadores brasileiros. A sério? Sim, ter jogadores brasileiros foi dos primeiros clubes a ter jogadores brasileiros. Lembro-se que nós tivemos já na década de 50, tivemos o Edmuro. Sim, claro, sim. Aliás, o Edmuro foi o primeiro brasileiro, o melhor marcador do Campeonato Português. Exatamente. Bola de prata. Que está lá no museu e tudo. Exatamente. Mas já agora, diga-me só uma coisa. O Pimenta tinha olheiros, mas o Pimenta ia ao Brasil certificar-se que os olheiros tinham razão? Eu fui 47 vezes ao Brasil. Eu ia muito ao Brasil. Claro que depois eles indicavam e eu ia lá ver. Mas, por exemplo, o Paulinho Cascavel, que é o mais mediático. O Paulinho Cascavel é que foi? E o Chiquinho, fui eu que indiquei ao Fernando Martins, ao Benfica, o Chiquinho Carlos, e indiquei o Paulinho Cascavel ao Porto. Jogava na mesma equipa? Não. O Chiquinho jogava no Botafogo Ribeirão Preto. Sei, claro. E o Paulinho Cascavel jogava... Como é que era? Agora não me lembro lá. Já vão tantos anos. Mas foi na mesma altura? Foi na mesma altura. Ok. Foi uma das vezes que eu fui lá ao Brasil, e esses jogadores eram muito caros, para o Vitória não tinha hipótese nenhuma, e eu disse ao Fernando Martins e ao Jorge Mas porquê um a um e outro a outro? Porque eram dois avançados. Olha, tem ali o Paulinho Cascavel, que é um grande jogador. E o Sporting? Não falou com o Sporting? Não, só havia dois, não dava para três. E então o Jorge Nuno, o Pinta Costa, contratou o Paulinho Cascavel. Pois contratou. E o Fernando Martins contratou o Chiquinho, o Chiquinho Carlos. E depois? E depois acabaram por ir para o Vitória. O Paulinho Cascavel foi interessante, porque o Porto estava interessado num guarda-redes do Vitória que tinha 19 anos, 20 anos, que era o Best. Best? Então não sei. Que era da seleção, o guarda-redes da seleção, era muito promissor. E o Pinta Costa queria esse guarda-redes. E, por outro lado, o Paulinho Cascavel estava tapado com o Fernando Gomes. Claro. Era o bibota de ouro, etc. Era muito difícil o Paulinho Cascavel jogar. De maneira que o Paulinho Cascavel andava aborrecido e queria sair. E eu aproveitei e disse ao Pinta Costa, eu chamava-lhe Jorge, não? Ao Jorge, vamos fazer um negócio destes. Você tem aí um jogador que eu lhe indiquei, mas que não dá por causa do Fernando Gomes, e você leva o Best. Pronto, fizemos esse negócio. Best por Paulinho Cascavel. Best por Paulinho Cascavel. Grande negócio. Na altura, o Best tinha uma projeção maior que o Paulinho Cascavel. Na altura. Ok. Porque o Best era o guarda-redes da seleção. Da seleção jovem, claro. Da seleção jovem, 19 anos. Sim. Okay. E o Paulinho Cascavel não jogava no Porto. Não jogava no Porto. O Paulinho Cascavel no Porto não era ninguém. Sim, verdade. De maneira que no futuro, ou posteriormente, foi ótimo para o Vitória, não é? Porque o Paulinho Cascavel foi um jogador extraordinário. Claro. Ainda hoje não é? É uma lenda. O Paulinho Cascavel é uma lenda em Guimarães. Esteve lá e foi, de facto, o jogador que mais me custou a vender. Foi. Porquê? Eu tinha uma proposta do Nice de 65 mil contos, na altura. Que era um dinheirão, não? Na altura para o Vitória. E depois apareceu o Dias Ferreira, do Sporting, era o Dias Ferreira e o Amato Freitas, presidente, que ofereceram 70 mil. E o Dias Ferreira disse-me ao Pimenta Machado, Paulinho Cascavel quer ir para o Sporting. Por ele não há problema nenhum, vamos lá resolver o problema consigo. E resolvemos. Resolvemos o problema, mas foi o jogador que mais me custou, porque eu adorava ver o Paulinho Cascavel na Vitória a marcar golos. Claro. E a massa associativa era louca pelo Paulinho Cascavel. Custou-me imenso, mas foi daquelas coisas, daquelas opções. Vamos ter o Paulinho Cascavel mais um ano, e depois não tinha hipótese nenhuma de o manter pelos salários e pelas propostas que ele tinha,
Ou então, com esse dinheiro, vamos começar a avançar com o complexo esportivo, que realmente era aquilo que eu queria. Muito bem. As infraestruturas. Ok. E pronto. E então, olha, vendemos e avançamos com isso. E o E o negócio Paulinho de Chica- Cascavel, neste momento, é lenda. Claro. É lenda. E o complexo esportivo está lá. Exatamente. Que serve realmente para os miúdos se formarem, não é? E isso é que é o... É verdade. E para fugir desses antros sociais, Sim. ocupar os tempos livres lá com os treinos e essa coisa toda, é uma delícia. Para mim, eu quando vou a Guimarães, normalmente vou para a Penha, que é uma zona onde eu posso ver o complexo esportivo e ver os miúdos lá a treinar. Eu fico muito contente. Até porque não foi só isso. O Vitória foi campeão de Júniores em 91, não foi? Foi campeão de Com Manuel júniores e Machado, treinador. juvenis no meu tempo. Foi? Campeão de júniores Júniores. e juvenis. Júnior saiu, foi com o Sporting em Miradeira, Em Miradeira. com o Figo, Sporting do Figo. Figo, Peixe. Pois. Pois, esses craques Em 91, todos. que é o ano do Mundial 91. Que é o ano 91. Exatamente. E o Pimenta estava lá em Miradeira a ver o Eu jogo. estava lá. Na alegria, não? Claro, é evidente. Campeão de Júniores, como é que é Sim, possível? É verdade. Impensável, não é? Contra o Sporting. Contra o Sporting. Depois foi em penaltis. Foi penaltis, pois foi. Em penaltis e tal. Penso que foi o Peixe, ou não sei quem foi. Deles que falhou e nós não falhámos e ganhámos. Grande dia, então. Foi lá, na altura foi fantástico, não é? Porque o Sporting tinha uma equipe fabulosa. Claro. E deu razão ao seu projeto, não é? Da Exatamente, formação. Claro. Mas o Vitória também tinha como equipe um todo muito bom, uma equipe fantástica. E o treinador era Manuel Machado, que ainda Manuel não era Machado. conhecido. Manuel Machado. É o Manuel Machado. Oh, Rui, o Cedo sabe isso tudo. Não é sem razão que você está lá na enciclopédia lá do futebol. Aos sábados, que eu vejo sempre. Sempre que posso, Obrigado. lá estou eu a ver. Obrigado. Aquilo é Grandiosa enciclopédia do Ludopédio. Ludopédia. Na RTP3. exatamente. Ludopédia, é isso mesmo. É Há um bocado programa falou. fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. É um E programa nós fantástico. adorámos fazer aquilo. Todas as semanas adoramos. É um programa que a malta devia ver. Mas deve ter muita audiência. Deve ter muita audiência. Eu pelo menos, sempre ter posso, mais. estou sempre a ver. Ainda bem, obrigado. É. Há bocado falou de Paulinho Cascavel e do Porto. E o Chiquinho Carlos Benfica? Como é que o Chiquinho... O Chiquinho Carlos também foi um negócio qualquer, também não deu no Benfica, não estava a dar, e depois acabou por ir para o Vitória. E foi também na troca de um jogador. Penso que foi o Admira. Bem, Penso que eu então admiro. isso não foi uma grande cabalhada? Com o Porto? Pois foi. E porquê que foi? Essa foi uma história. Essa foi uma história em que, olha, foi num restaurante do Porto, lá no 14º andar, que eu já a ver se me lembrava o nome, é um restaurante fantástico, tem uma vista fantástica, ali na Rua da Alegria. Cooperativa dos Pedreiros. Então, lá um jantar com o Jorge Nuno, o Pôncio Monteiro, que eu era muito amigo de Pôncio Monteiro, e ele meu. Jogávamos sempre o póquer, jogávamos as cartas muitas vezes e tal. E um senhor que já morreu, que era o Comendador Gomes, que era um homem que era um benemérito muito grande do Porto. Ok. E então fizemos esse jantar, tal, e combinou-se praticamente a venda do Admir para o Porto. E o comendador disse que pagava, não sei o quê, tal. Ok, isso não está em causa a palavra, que novamente, claro que eu acreditava nisso. Mas, entretanto, lá está. Ontem como hoje, os jogadores é que decidem. Se os jogadores não querem ir, não há nada a fazer. E agora com os empresários, na altura também já. O Gaspar Ramos, no tempo do João Santos, penso eu, foi no tempo de João Santos. O presidente era o João Santos. O Gaspar Ramos e o juiz, o Adriano Afonso, Sim. além de juiz, era um benfiquista doente também. Acho que já tinham tudo mais ou menos orientado com o Admir. Ok. De maneira que o Admir disse, não, eu saí só vou para o Benfica. Eu disse ao Jorge, não, pá, o que é que você quer? Não posso fazer nada. De maneira que se o jogador não quer, pronto. E foi essa a situação, lá, essa que se chamou caldeirada, ou não sei o quê.
Foi essa a razão porque o Ademir foi para o Benfica e não foi para o Porto. Ok. Foi exatamente isso. O Ademir fez questão que queria ir para o Benfica e pronto, eu não pude fazer mais nada. Mas isso resultou em alguma inimizade com o Futebol Clube do Porto, nem que Não, seja não, temporária? O comendador é que depois fez alguns comentários desajustados e obrigou a minha réplica. Também um bocadinho desajustado. Foi? Okay. Não vou repetir aqui. Não, tudo está bem. Lá, está nos jornais. Está escrito. Está escrito. Já agora, o que está escrito e também que aqui que o nosso produtor falou antes de fechar a porta para começar a entrevista, como é que é? O que hoje é verdade. Como é que é? O que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Isso foi o que o Pimenta disse? Foi. Mas o que é que apareceu no jornal e o que é que se diz hoje? Não é bem assim, não é? Pode ser. Não, hoje fazem uma síncope da frase. Então, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Mas não foi isso que disse. Não é isso que eu disse. Amanhã pode ser. Amanhã pode ser mentira. Isso foi a propósito Isso foi uma história também engraçada que aconteceu. O treinador era o René Simões. Sei, brasileiro. René Simões. Da seleção brasileira. Que era da seleção do Sub-20. Sub-20 brasileiro. Eu aqui tenho que ser preciso que o senhor aí remata, o senhor vê logo se realmente está certo ou não, você sabe isso tudo. E então as coisas não estavam lá muito bem e eu era para o despedir numa segunda-feira. Foi um jogo qualquer que o Vitória não ganhou e era o despedir na segunda-feira. E por qualquer razão houve um furo jornalístico. E um dos jornais, não sei se era o Mundo Esportivo, ou o Record, ou a Bola, qualquer coisa assim, Pimenta Machado vai despedir, René Simões vai ser despedido do Vitória Guimarães. Bom, eu tinha combinado com o René Simões na segunda-feira encontrar-nos às 10 horas, lembro perfeitamente, lá na sede do Vitória, que ainda há a sede velha do Vitória, na rua Dom João, primeiro. O homem aparece, chateado, com a cara aborrecida e com razão, e entrou e disse-me: já sei que vou ser despedido pelos jornais, é sempre deselegante. Eu disse: olha, se você sabe mal, porque eu chamei-o justamente para lhe dar um certo suplemento de alma, para lhe reforçar a confiança e dizer que você tem a confiança. Os resultados às vezes nem sempre correm bem, portanto você é lá para o campo que tem a confiança da direção. E o homem saiu ali rejuvenescido, coisa e tal. Então sai nos jornais e tal. Os jornais não mandam. Claro. Quem decide somos nós. Domingo seguinte, outra barraca, outra derrota. Disse assim: pá, isso então agora não pode ser. Não pode ser. E não disse a ninguém. Foi na Covilhã. Vamos à Covilhã. Mas já a Covilhã estava na primeira divisão. Mas já lá se realmente é verdade ou não. Está lá. E chamei-o. Não disse a ninguém, chamei-o. Às 10 horas na sede, queria falar consigo de novo. E ele lá aparece, e então eu disse: olha, não tem hipótese nenhuma, vá-se embora. Vamos fazer contas, tal. Bem, a imprensa mandou. Então o senhor disse que na segunda-feira que ela tinha confiança e tal. E pronto, olha, e eu, seu Messa, meus amigos, calma, uma coisa é verdade, amanhã pode ser mentira. Vocês aí estão hoje daí todos contentes a fazer essas perguntas incomodativas. Amanhã podem estar doentes ou mortos. Longe vai o agouro, disse eu. Mas podem estar, portanto, ouça, isto hoje, o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Olha, pronto, e ficou para a posteridade. Muito bem, e ficou mesmo. Ficou para a posteridade essa frase. Não sei quantos anos depois cá estamos a falar sobre isso. Eu até devia ter cobrado direitos de autor. Uma patente. Há bocado falámos dos brasileiros. Há bocado falámos dos brasileiros, do filão do Brasil, mas há outro filão do Zaire. Basaúla, Nedinga, Necama. Exatamente. 3 de uma vez. Como isso é que foi? Em 84. Olha, isso foi uma história muito engraçada também. E foi protagonizada por um rapaz que era na altura empresário, Walter Ferreira. Walter Ferreira, que penso que hoje já não é vivo. Não. E então o Walter trouxe esses jogadores. Portanto, ali era a República Democrata do Congo e depois tinha que se atravessar o rio Zaire, e passava para como é que chama? Ai meu Deus,
Brazzaville. Ok. Brazzaville. Brazzaville, sim. Pronto. E então, O Congo, sim. e então o Walter pega nos jogadores e traz os jogadores. E então, Para traz Lisboa, os jogadores diz. para onde? Vem para Lisboa. Para Lisboa. Kinshasa, a Lisboa. Não, Kinshasa, qualquer coisa, e depois Lisboa. A Frankfurt, penso que Frankfurt para Lisboa. E então, o Nedinga era para o Nice, o Nekama para o Benfica, e o Bazoula também era para um clube francês, perto de Nice. Como é que O chama Cannes, aquilo? não? Será? Talvez Cannes, Ok, não ok. tenho certeza. Ok. Bom, e então, por coincidência, ele estava hospedado naquele hotel ali em Sete Rios, que agora tem outro nome, Sete Rios, um hotel alto, Ao pé do Jardim Zoológico, não? ao pé do Zoológico, sim, é o... Agora não me lembro o nome. Na avenida com o Mano Bordal Pinheiro? Com o Ano Pinheiro, Eu exatamente. morei aí, peraí, deixa eu ver qual é que é o hotel. Pronto, É o Penta, não? Era o Era o Penta. Penta. Era o Penta, exatamente. E agora é o Não, quê? não sei. Na altura era o Penta, Hotel Penta. Também não me lembro do Agora não hotel me agora. Era o Hotel Agora é Penta. um Corinthians, não é? Corinthians, exatamente. Bem, Corinthians, Hotel exatamente. Penta, pronto. Exatamente. E então eu fui lá, dormi lá nessa noite, no Penta, em Carlos Lisboa, fazer qualquer coisa, e encontro o Walter Ferreira No hotel. no hotel. Walter Ferreira Com os jogadores. com 3 jogadores e mais 2 pessoas. Não sei. E eu, Walter, então está bom e tal. Eu tinha boas relações com o Walter, como tinha quase com toda a gente. E eu, então, você que está aqui a fazer, olha, vou levar estes jogadores para o Nice e para o Nice. Esse senhor para o Nice. Então você não se lembra de Vitória? Do Vitória e tal. Não, vocês não têm pedalada financeira para contratar estes jogadores. Então quanto é que custa, Walter? E ela me disse os valores e tal. E eu disse, sei lá, e se eu lhe der? Se eu lhe cobrir isso, você leva-os para o Vitória? Isso eu levo. A minha vida é ganhar dinheiro, dizia ele. Isso eu levo e tal. Mas há algum compromisso, já há algum vínculo entre clubes e tal? Lá não há nada. Eu trouxe-os e tal e é para os colocar. E certificados e essa coisa toda. Isso eu tenho isso tudo. Que eu conheço as pessoas da Federação, do Zaire e tal, conheço isso tudo. Bom, e eu disse-lhe, bom, então eu cubro-lhe isso, mas com uma condição. Você já nem dorme hoje, vamos já para Guimarães. E fazemos o contrato. E assim foi. Eu trazia um Mercedes, na altura, era o Walter e os 3 jogadores. Os outros E o 2 Pimenta ficaram aí. a conduzir? E eu a conduzir. Lisboa e Guimarães. Lisboa e Guimarães à noite. Pronto. Ficaram hospedados num hotel lá em Guimarães, no Fundador. E às 9 da manhã estavam lá os funcionários. E o Pimenta não conhecia nada dele. Eu não conhecia nada. Qualidade técnica, Acreditei nada. no Walter. Acreditei no Walter. E Acreditei como é no que foi o Walter. primeiro treino? Estava lá a ver? Porque o Walter era um rapaz. Bem, ele tinha a sua maneira de ser, mas era um indivíduo que sabia futebol. Ok. Ele sabia jogou muito futebol. Ele jogou futebol, exatamente. Até lá fora, jogou na Holanda e na Bélgica. Exatamente. Na Holanda sabia. No NEC, ou não sei o que, uma coisa qualquer. Jogou no Varzim. Pronto, agora, ele e sabia, falava com ele muitas vezes de futebol e tal, e eu acreditei nele. Ok. E assim foi. Às 9 da manhã, no dia seguinte, Sim. estavam a assinar pelo Vitória. Lhes paguei, o Walter, isso aí tinha que ser logo. Tinha que se pagar ao Walter, lá foi buscar dinheiro ao banco, tal, ao Val, e os jogadores foram para o Vitória. E depois foi o sucesso que você sabe. O Nedinga chegou a ser considerado, naquela revista francesa, o France Futebol. France Futebol, o 6º ou o 5º jogador médio direito melhor da Europa. Médio em 86, 87, quando o Vitória Claro. teve aquelas participações. Sei. O Nekama tinha aquele pontapé que toda a gente sabe, que era E o Bazoula. E o Bazoula também era um bom jogador. Foram 3 bons jogadores que realmente o Walter conseguiu levar para o Vitória, que depois deu aquela barraca toda lá do Casa Nedinga e essa coisa toda. Sim, do carimbo, não é? Do carimbo, Para a académica. da académica, que aquilo foi uma guerra entre funcionários. Aquilo foi uma guerra entre o secretário-geral e o que queria ser secretário-geral Da Federação Portuguesa de Futebol, diz? da Federação de Futebol,
que depois resvalou para os clubes. Resvalou para a Académica, que a Académica tinha descido e queria ganhar na Secretaria, e portanto criou aquela situação toda. A Académica, na altura, tinha muita influência nos órgãos jurisdicionais desportivos, porque a maior parte dos membros eram formados em Coimbra. Mas mesmo assim não levou a sua Mesmo avante. assim não levou a avante. E porquê? Porque o Não tinha Vitória razão. tinha toda a razão. Era? O Vitória tinha toda a razão. Mas qual é que é o caso? Hã? Eu sei o que é o caso, mas o que é que está na gênese do caso? Na Gênese alegavam que realmente os certificados eram falsos. Ah, Os certificados dos 3 eram ou só o do falsos. Nudinga? Os 3. Não, no Dinga. No Dinga. Os outros não puderam caso. No Dinga. Porque o Nedinga é que tinha feito esses jogos. Ok. Portanto, era com o Nedinga que se podia perder Claro. pontos. Os outros não tinham feito esses jogos, não interessava nada. Claro. E pronto, foi essa a situação. E eram bons E aquilo rapazes? foram sete decisões judiciais. Todas a favor da Vitória? Tudo a favor do Vitória. 7-0 Académica, é isso? Hã? 7-0 Académica, é isso? 7-0 Académica. Foi a primeira vez que a Académica perdeu nos tribunais esportivos. Foi a primeira vez. que a Estava aí a Académica perguntar perdeu. se esses 3 eram bons rapazes, como é que eram? Eram impecáveis. Eram? Eram impecáveis. Impecáveis. E- Aliás, o Nudinha foi capitão do Vitória. Sim, Durante sei. muitos Claro, anos. claro. E teve Ah. 10 anos em Guimarães. Jogou 10 anos, né? 10 épocas. 10 anos. É muito tempo. Todos eles eram bons Era? rapazes. Era. Apanhou Então, algum assim mais... Hã? Apanhou assim alguns mais malucos, não? Sim, apanhámos alguns. E quer dizer nomes? Vorkapik, por exemplo, Vorka Pique, sim, lembro. que era um Porquê? excelente jogador, mas não tinha maturidade profissional. Ok. Não tinha. Era um extraordinário jogador. Era o quê no campo? Ele jogava... Outro jogador que também era um excelente jogador, mas também não tinha. Jogava quando queria. Era um jogador que veio no negócio do guarda-redes do Nuno Espírito Santo Espírito com o Santo. Corunha. Milanovic. Milanovic. Ok. Milanovic. Também não era... Não. Mas isso é o quê? Isso é sair à noite? É não respeitar? É serem disciplinados? É o quê? Sim, era. Não, indisciplinados não. Ok. Mas era 6 à noite, essa coisa E o toda. Pimenta sabia como? Depois o treinador dizia-me que eles não se aplicavam. Ok. Aplicavam e depois a gente aplicava as multas. Claro, claro. E eles pagavam na boa? Que tinham que pagar. No meu tempo tinham que pagar. Isso aí não havia hipótese. Isso tinha que pagar, não é? Claro. Tinha que pagar. Sim, mas na grande maioria o Vitória teve bons profissionais. Mas a maioria esmagadora teve bons profissionais. Eu nunca tive situações assim maior atrito com os jogadores. Nunca tive. Uma vez entrevistei o Neno em Guimarães, no estádio, Sim. e ele falava-me, a rir, claro, sobre o Izima, um avançado nigeriano, Exatamente. que estava sempre em Guimarães à meia da noite. É. Nu, é possível ser nu? Ou... Uma vez foi apanhado nu. Apanhado na rua? Apanhado nu. Olha que uma vez, eu recordo um jogo contra o Salgueiros, em que ainda era o campo antigo, em que com a chuva, aquilo era lama até ao joelho. Claro, sim. E foi um jogo em que o Vitória ganhou 4-3. 4-3. E ele era foi um jogador fantástico, marcou 2 ou 3 golos, corria naquele campo que era uma coisa. Como é que é possível, pá? Mas o tipo fez isso e foi com o esforço dele que o Vitória conseguiu ganhar. Izima. 4-3. Ok. Mas fazia um jogo ou outro. Não, mas a grande maioria é que realmente tem que ser relevada. E nós tivemos grandes jogadores. Estamos aqui a falar de nomes que não interessam. Claro. Que não interessa Não, nada. tudo bem. Tá, eu Agora, lembro da equipa, nomes. olha, Jesus, Oh, Miguel Costeado, é a equipe dos 86, Gregório Freixo. 87. Não, a equipe de 86 e 87 era o Jesus, o Costeado, o Nené, o Miguel, o Carvalho, o Nascimento, o Adão, o Nedinga, o Roldão, Paulinho Cascavel e o... Como é que chamava o outro do outro lado? Edmir Alcântara. Edmir Alcântara. Essa foi uma das grandes equipes. Mas atenção, Rui, essa equipe é que toda a gente
identifica como uma grande equipe do Vitória. Bom, foi de facto uma grande equipe do Vitória, conseguiu ir aos quartos de final. Eliminou o Atlético de Madrid também, não é? Também é por aí, o Sparta de Praga, claro, o Atlético de Madrid, o Groningen, Groningen, e fomos eliminados pelo Borussia de Mönchengladbach. Neve lá, não é? Muita neve. Neve a 30 centímetros, uma coisa horrível, pá. Uma coisa horrível, pronto. Mas o Borussia tinha a melhor equipe que nós. Mas as equipes que nós tivemos na década de 90, então não sei. grandes equipes. Aquela do Jaime Pacheco. Aquela asa direita do José Carlos, Paneira e Capucho era a melhor ala direita do futebol português. Era a melhor ala direita do futebol português. Nós tivemos grandes equipes. Então aquela eliminação do Parma. Sim. Aquela eliminação do Parma foi uma coisa fantástica. Treinado pelo Ancelotti e guarda-redes era o Buffon. Buffon. E o avançado era o da seleção da Itália. Como Chiesa, não. Era Chiesa. O Chiesa. Exatamente, o avançado. Que foi secado, passa a expressão, foi completamente controlado pelo Alexandre, que era um defesa. Nós tínhamos perdido, vou contar, no Setúbal por 3-0, uma vergonha. E eu disse ao Jaime Pacheco, Jaime, nós com o Parma não temos nada a perder. O Parma tinha sido campeão europeu na época anterior. Ganhou a Taça das Taças. Muito bem. Não temos nada a perder. Portanto, lance este miúdo. Porque na defesa tinha sido uma barraca bestial lá em Setúbal. Lance este miúdo, que era o Alexandre. Tinha 19 anos. Okay. Bem, o Jaime fez o favor de lançar o rapaz e o gajo esse rapaz fez um jogão fantástico em Parma. Secou completamente o Chiesa. Ao ponto de eu nunca individualizava nada, ao ponto de eu ir ao balneário, felicitar a equipe e pedir licença para realçar o trabalho daquele rapaz, o Alexandre. Bom, foi uma coisa fantástica. O qual foi dos melhores centrais que eu tive, esse Alexandre. Se já não tinha cabeça nenhuma. Era? Não tinha cabeça. E ele jogou no Palmeiras, nós fomos buscar o Atlético Mineiro. E depois, pronto, começou. Qual foi o problema desse rapaz? O problema desse rapaz foi que eu, pela primeira vez, sempre que havia oportunidade de um negócio, eu vendia. Se fosse bom para o Vitória, eu vendia. Mas o Alexandre eu não vendi. E quem é que criou o Alexandre? O Betis Sevilha, que era o presidente que ele foi a Montecatini ter comigo a Itália. Eu estava em Itália e era o empresário, o Adelson Duarte. O presidente é o Lopera, será? Lopera. O Lopera era o grande presidente do Betis de Sevilha. Aliás, o estádio penso que tem o nome dele. Bom, uma coisa. Ok. E foram a Montecatini, que eu estava lá em Itália a fazer termas, para fazer o negócio. Eram 3 milhões de dólares. E eu não vendi. Porque eu gostava nele. tanto do rapaz e augurava uma carreira fantástica a esse rapaz que eu não vendo. Bem, foi a minha grande asneira. E ele ficou aborrecidíssimo, o rapaz, nunca mais. Sempre com problemas disciplinares e não sei o quê. Ao ponto de eu emprestar o jogador ao Palmeiras, para tentar ainda recuperar algum. E ainda o Vitória ainda recebeu cerca de mais de $1 milhão, perto de 2 milhões. Quer dizer, não foi o negócio, mas ainda se recuperou algum dinheiro. O Palmeiras pagou, ficou com ele. Portanto, para mim foi dos grandes centrais que o Vitória teve. Engraçado. Esse rapaz. Que coisa correu mal depois. Por isso que eu disse. É por isso que eu tinha para mim este lema. Sempre que há uma oportunidade e que é um bom negócio para o Vitória, vendo. Porque os jogadores depois, alguns jogadores ficam afetados. Ficam afetados psicologicamente porque deixam de receber o que o Vitória não podia pagar e, portanto, a melhor solução é vender. Muito bem. Era vender. Há bocado falou da asa direita, como é que os foi pescar? Porque Zé Carlos e Paneira, Benfica, não é? Sim. E Capucho? Aproveitei, eu lembro perfeitamente,
aproveitei um momento em que esses jogadores estavam, como direi, ostracizados no Benfica. Porque o Benfica tinha perdido 3-0 em Barcelona. Ok. E tinham imputado responsabilidades ao Zé Carlos e pronto, o Paneira já estava em fim de carreira, segundo eles, do Benfica e tal, porque tinha havido também uma mudança de treinadores. E então eu falei com os dirigentes do Benfica. Que estava interessado, eles foram afastados do Benfica, não é? Simplesmente tinham outras hipóteses. O Zé Carlos teve para assinar, penso que pelo Marítimo. Era o Marítimo, na altura o Marítimo tinha muito dinheiro, porque recebia imenso dinheiro do governo regional. João Jardim. Eu disse ao Benfica, para uma questão de cortesia, olha, que eu vou buscar estes 2 jogadores se acertar com eles. Pedro Machado, à vontade. Pode ir à vontade, que aqui no Benfica não estamos interessados. Pronto, e falei com o Zé Carlos. Foi à noite, lembro perfeitamente, à noite, aqui em Lisboa, na Amadora, o Zé Carlos e com o Paneira. O Paneira, a mulher dele era lá perto, lá da Rio Pel. Pousado de Saramago. E facilitou a situação. E o Neno. O Neno é que esteve para assinar pelo Sporting. No dia seguinte ia assinar pelo Sporting. Pronto. E levei os três para Guimarães. O Capucho foi no negócio dos Pedros. Do Pedro Barbosa. Foi? E do Pedro Barbosa e do Pedro Martins. O Capucho estava no Sporting. O Capucho estava no Sporting. Estava emprestado ao Gil Vicente. E depois vendeu o Capucho ao Porto, foi? Depois vendemos o Capucho ao Porto por 400 mil contos na altura, ou 300 ou 400 mil contos. Foi vendido para o Porto. E veja bem, o Capucho também tem uma história engraçada. Eu sabia que o Porto andava em cima do Capucho, queria contratar o Capucho. E então, eu tinha comprado um carro, tinha que fazer a rodagem ao carro e resolvi fazer a rodagem até Barcelona. Comprei imensas garrafas de vinho de Porto e tal, meti 2 minhas filhas que foram comigo a Barcelona no carro e fomos até Barcelona. E para quê? Qual era o meu fito? Era falar com o Nunes, com o Luís Nunes, que era o presidente do Barcelona. Claro. Mas sem marcar nada. Meti-me no carro e coisa, fui lá. Porque o Vitória tinha jogado com o Barcelona. E ela recebeu-me muito simpaticamente, o Nunes, e eu disse: olha, eu venho cá queria-te vender um jogador. O Capucho. Diz ela: António, ele chama-me António, espera um pouco. E tocou lá na campainha, veio lá uma coisa. Olha, falou em catalão, que eu não percebi. É um sujeito qualquer. E o sujeito veio com um dossiê destes. E ele mostrou-me. Eu disse: este é o Capucho? É que nós estamos a segui-lo. Fomos vê-lo agora num jogo contra o Espinho. Veja bem, o Barcelona foi ver o jogador a Espinho, o Capucho. Também já não era desconhecido para eles. Simplesmente disse-me: olha, eu não te posso comprar o jogador. Um jogador do Vitória não pode entrar no Barcelona. Tem que ir para o Porto. E depois no Porto, se realmente se as coisas se proporcionarem, então contratamos ao Porto. Ou no Vitória não podemos contratar. E lá vim eu sem as garrafas do Porto. Óbvio. Lá vim eu fazer viagens de regresso. Mas com as filhas, com as filhas. Com as filhas e tal. Lá vim eu fazer, pelo menos fiz a rodagem ao carro. E lá vim eu, pronto, não tinha hipótese nenhuma. E negociei com o Pinto da Costa. Muito bem. Há pouco perguntei do primeiro treinador. E falou-me do Fernando Pérez e depois José Maria Pedroto. E o primeiro jogador que contratou? O primeiro jogador que contratei, eu penso que foi, não sei se foi o primeiro, Rui, isso a minha memória já não chega aí, eu penso que foi o Blanker, ao Ajax. Blanker ao Ajax? Foi, e o Damas ao Santander. É sério? Nós tínhamos que projetar o clube. Pois era essa a ideia. A minha ideia era projetar o clube. Esses jogadores foram treinados pelo Pedroto? Pedroto.
treinados pelo Pedroto. O Blanca era um jogador... Mas como é que surgiu o Blanca? O que é isso? O Blanca surgiu através de um empresário. De um empresário... Português? Eu penso que também foi o Walter Ferreira. Ok. Eu penso que também foi o Walter Ferreira, pelas ligações que ele tinha na Holanda, que deu o primeiro Lamiré. Pronto, o Blanca era um jogador que estava encostado no Ajax. Okay. O titular era não sei quê, não sei se era o Cruyff na altura, qualquer coisa assim. Penso que era o Cruyff mesmo, no Ajax em 81, penso que era o Cruyff, mas não tenho a certeza. Okay. E então surgiu essa oportunidade. Os pais dele queriam viver para Portugal, os pais do jogador queriam viver para Portugal e vieram viver para Portugal, o pai e a mãe. Vieram com o filho? Vieram com o filho. Espetacular. Vieram com o filho. E então a gente contratou esse Tony Blanca, que na altura foi um furor, não é? Mas o Pimenta foi à Holanda negociar Não fui à Holanda. Okay. Foi tudo tratado, eu penso que foi o Blanca, pelos empresários e pelo pai do jogador. O pai do jogador é que resolveu essa situação. Nós só pagamos. Okay. Nós só pagamos. E foi um bom negócio? Como é que é? Ele era bom jogador? Era bom jogador, era bom jogador. O Blanca era um bom jogador. Okay. Na altura criou um certo furor lá em Guimarães. Claro. Mexeu com a massa, com a cidade, não é? Claro. E outro foi o Damas. Isso fui eu lá a Santander. A Santander... E porquê que foi? Tentou? Precisávamos na altura também um guarda-redes sonante. O Damas queria sair de Santander, do Racing, e pronto, aí surgiu a oportunidade e fui lá almoçar com o Damas e penso que... Quem é que foi? Quem ajudou nisso, acho que foi um jogador que era o Chico Faria, que era um jogador que jogava no Braga e tinha um bar. Okay. Um bar em Braga. E eu ia lá, fui lá ao bar por causa disso, dessa situação. E eu passava muito tempo também à noite com os dirigentes do Braga, o Fernando Freitas e tal. Quer dizer, há muita rivalidade entre o Vitória e o Braga, mas no meu tempo a gente sempre teve ótimas relações com o Braga, com os dirigentes do Braga, sempre. Mas voltando lá à situação do Damas, portanto fui a Santander, acertei com o Damas, que era um dinheirão na altura, para o Vitória, mas nós fazíamos questão de trazer jogadores sonantes para projetar o Vitória. Para já projetar, era o Pedroto, portanto foram esses jogadores e começou-se a falar do Vitória, não é? Claro. Começou-se a falar do Vitória a nível nacional. E foi fácil o Damas a negócio? Não foi que ele queria sair. Ele queria sair. No Sporting tinha havido um quiproquo qualquer. É verdade. Partir por aí, no Sporting não podia ser. Acabou por voltar ao Sporting mais tarde, com outros dirigentes. Com outros dirigentes. E veio para o Vitória. Relançar a equipe. Muito bem. E qual foi? Ele no Braga, no Racing Santander, eu penso que já não era titular. Não tenho a certeza. Ok. E que jogador é que quis contratar e não conseguiu? Aquele que mais lhe dói na alma, vá. Agora tenho que fazer um esforço de memória, mas houve vários. Olha, um jogador que eu quis contratar que jogava no Atlético de Madrid, era o Baltazar. O avançado. O avançado. Sei. Baltazar. Tentei tudo para trazer esse rapaz, mas não foi possível. Dinheiros e tal, não, era muito coisa. Esse lembro perfeitamente, o Baltazar, que era um jogador que marcava uns golos. Pois marcava, sei, claro, é verdade. Marcava uns golos. Houve vários, agora de memória, Rui, tá bem. Não me lembro. Tudo bem. Me lembro. E há bocado tem falado tanto dos presidentes, o João Santos, o João Rocha, o Jorge Nuno, até do Braga. Era fácil lidar com eles? Mesquita Machado foi um grande dirigente do Braga. Sim. Eu, se tivesse um Mesquita Machado em Guimarães, na Câmara de Guimarães, então o Vitória era outra coisa. Nós tivemos sempre uma Câmara que fazia contra-vapor. Era sempre à pressão é que realmente colaborava. E se não fosse
os dinheiros da FIFA e da UEFA, nunca seria possível fazer o que se fez pela Câmara. Mas isso a Câmara também não tem mérito em ter o apoio da FIFA e da UEFA, não? A Câmara não teve nada com isso. Nada? Nada, É a Federação nada. Portuguesa de Futebol Não, Então como é que a FIFA... o Campeonato do Mundo de Júniores até foi uma peripécia gira. Pois Penso foi, que já sei. lhe contei. Pois foi. Penso que já foi uma peripécia gira. Foi o Sporting é que ficou prejudicado com O isso. Campeonato do Mundo Sub-20 que não tem o estádio do Sporting é estranho, no mínimo, não é? Exatamente. O Campeonato do Mundo de Júniores. Júnior. Portanto, aquilo era... a FIFA decidiu subsidiar os clubes que estivessem sediados em capitais de distrito. Muito bem. Capitais de distrito. Portanto, o Vitória estava logo excluído, porque não era capital de distrito, era Braga. Braga. Mas o Vitória, na altura, tinha uma certa projeção e eu, pessoalmente, também tinha uma certa influência na altura. Coincidiu com essas presenças constantes do Vitória nas provas internacionais. Pronto, era bastante divulgado o nome do Vitória. E eu soube que havia a hipótese do Campeonato do Mundo de Júniores vir para Portugal. E então tratei de saber se realmente o Guimarães era possível. E disseram-me esse obstáculo que era só para capitais de distrito. De maneira que eu, com 40 anos, outra genica, fui à FIFA. Da mesma forma que fui a Barcelona, ao Luís Nuno, tive vim para trás, sem as garrafas de vinho de Porto. Fui à FIFA falar com o presidente, que na altura era como é que ele chamava? Avelange. João Avelange. João Avelange, exatamente. Assim De repente, sem problema. Cheguei lá, não, a FIFA não recebe presentes dos clubes. A FIFA só recebe federações, ou sei alguma coisa. Vi logo, nem me deixaram entrar, não havia hipótese nenhuma. E que chatice. E então, Zurique tem imensos portugueses, não é? Imensos portugueses e tal. E logo ali na FIFA tinha um barzinho do lado esquerdo e tinha um bar, não, uma confeitaria, uma pastelaria. E logo português a servir e tal. Então, a gente comecei a conversar, chamava-se Francisco, nunca mais me esqueço, o nome do empregado. Então, sei lá, eles não me deixaram entrar, contei a história, não me deixaram entrar. Onde é que eu posso encontrar o Avilés? Ele almoça sempre ali, que era num gaveto, numa rua. Sai da FIFA, há esta rua, depois à esquerda tem outra rua e tem um gavetozinho, era um restaurante onde ele costumava almoçar. Bem, lá vou eu, para lá. E almocei, estava a almoçar, essa coisa toda, entra lá. O Avelange, o Bleiter, eram para aí 4 ou 5. E eu cumprimentei e tal. Bom dia, em português. Bom dia e tal. E o Avelange estava muito simpático, bom dia e tal. Bom, começámos a conversar. Então vocês vão fazer o Campeonato do Mundo de Júniores em Portugal? Sim. Mas nós, Guimarães, não tem hipótese nenhuma, o nosso estádio. Porquê e tal? Não é capital de distrito e tal. Isso nós não podemos fazer nada. Nós que podemos é dar um lamiré para ver se realmente é possível lá para Portugal e coisa. E na altura, na Direção-Geral do Desporto é que tratava disso. E era como é que ele se chamava? O diretor? Mirandela da Costa e o Coronel Oliveira Santos, que era vice-presidente e tal. Bem, eu nunca mais larguei esses indivíduos. Nós temos que pôr o Vitória, então você já viu o Vitória com essa projeção a nível desportivo, não tem estádio, não tem nada e tal. Pedro Machado, mas como é que a gente vai fazer isso? Isso vocês é que têm que saber. Vocês é que arranjem uma solução. E por acaso foram simpaticíssimos e resolveram a solução. E conseguimos que o estádio do Vitória fosse contemplado. E veio os dinheiros da FIFA e em detrimento do Sporting. Mas porquê que o Sporting ficou de fora? Porque eram só 8 estádios. Foi essa a solução. Quem era o presidente do Sporting na altura? Não sei, acho Sousa que era Sintra? o Sintra. Penso que era o Sintra. E como é que era o Sintra? Já agora?
O Sintra, blá blá. Aquelas coisas, não é? O Sintra, o Sousa Sintra. Foi um bom presidente do Sporting. Foi? Foi. O erro dele foi mandar embora aquele treinador depois de... O Bobby Robson? O Bobby Robson. Foi o erro dele. Agora, o Sintra é um grande sportinguista, não é? Ele tentou sempre fazer o melhor. E atenção, no tempo dele, que depois foi o Carlos Queiroz, o treinador, penso eu, Foi. o Sporting, uma grande equipe. Verdade? Uma grande equipe, não conseguiu ganhar. Mas tinha uma grande equipe de jogadores. Isso aí, mérito tem que lhe ser dado ao Sintra. Conseguiu, agora não conseguiu ganhar. Mas era bom negociar? Era duro, digo, em Nunca relação... negociei com... olha, íamos negociar um jogador que era um defesa de direito, que era o... Como é que ele se chamava? O rapaz é de Sintra. O Nando, defesa de direito. 120 mil contos. Pediu Pimenta? Sim, eu pedi. 120 mil contos. Mas, entretanto, o rapaz parte a perna. Partiu a perna. Não houve negócio. Ok. Não houve negócio. Era esse jogador, o Nando. Eu penso que era no tempo do Sousa Sintra. O Sporting teve muitos naquela altura, não é? Teve o Jorge Gonçalves, Depois teve Jorge Gonçalves. Negociou com o Jorge Gonçalves? Eu, Jorge Gonçalves, penso que não. E já agora? Eu negociei com o Amado Freitas e com o Dias Ferreira. Claro, isso. Dias Paulinho Ferreira, Cascavel. um grande sportinguista, um homem sério, um senhor do futebol, o Dias Ferreira. E há muito tempo que não estou com ele. E com o Roquete negociou? O Roquete também. Também? O Quimberto. O Quimberto. O Quimberto, 350 mil contos, ou assim, alguma coisa, também. O Roquete e o que era o diretor de futebol também. O Sport sempre teve grandes dirigentes. Como é que ele se chamava? Norton Matos, não? Não, o dirigente estava na Portugália. Portugal. Carlos Janela, não? Não, era um vice-presidente, não me lembro o nome. Era o diretor de futebol do Roquete. Ok. Que era um grande senhor, esse indivíduo. Tenho pena de não me lembrar. com ele no Ritz para fazermos o negócio. Do Quimberto, diz? Do Quimberto. Lembro Até o Barbosa e o Pedro Martins, quem é que foi? O Pedro Barbosa foi o nosso amigo, o Pedro Santana Lopes. Foi? Também no Ritz. Também no Ritz. Aí o Carlos Queiroz é que não deixou ir os jogadores que eu queria. Então quem era? Era o Jordanov e o Beto. Sério, queria esses? Boa. Ok. Eu fiz-lhes a proposta. E eles disseram isso é com o treinador. Ok. O treinador e o Carlos Queiroz não deixou nem o Beto, nem o Jordanov. Ok. Porque o Jordanov também havia problemas na altura. Eu ia aproveitar, mas não. Foi o Capucho, foi o Edinho. Que nunca jogou no Sporting. Foi contratado aos Chaves, mas nunca jogou no Sporting. Exatamente, nunca jogou no Sporting e marcou imensos gols lá em Guimarães. Esse Edinho. Foi um rapaz do meio campo, que agora não me lembro o nome, do meio coisa. Foram 4 jogadores. E foi um outro, que eu agora também não... Esses dois lembram. Um é do meio campo, como é que se chamava o rapaz? Às vezes tem assim umas paramnésias que não dá para recordar tudo. Estamos a falar sobre presidentes. Salvam muitos anos, não é? Claro. E muitos jogadores, e muitas viagens ao Brasil, e muita coisa, não é? Era fácil jogar fora de casa? Sobretudo Antas, Luz? Não, com os árbitros não. Os árbitros? Esse é um problema. O Vitória em 2 anos não foi campeão nacional pelos árbitros, foi uma roubalheira. Mas ouça, hoje isto não está melhor, não é? Hoje isto não está melhor, é sempre os mesmos a ganhar. E hoje é mais inadmissível do que no meu tempo, porque hoje há os meios tecnológicos. Hoje só se erra se realmente quiserem, porque na grande maioria dos casos os meios tecnológicos resolvem os problemas. Alguns, se quiserem pôr os verdadeiros meios tecnológicos, não é VARs e AVARs e não sei o quê. Isso, o frame põe mais um bocadinho, claro, não sei o quê.
são offside 3 centímetros ou 2 Verdade. centímetros. Isso é para enganar quem? Claro, verdade. A mim não me enganam. Podem enganar o povo, podem enganar muita gente. A mim não me enganam, não Mas é? como é que é a roubalheira? Como havia. O Então- Pimenta lia. O Pimenta ouvia na bola branca. Os árbitros deste fim de semana são. E já se sabia? Já sabia. Ou Não, seja, e Pimenta já sabia. Bom, isto não, não vai tem dar. hipótese, claro. Sério? Sim, isso já sabia. Isso era quase uma instituição negativa. Estava institucionalizado. Mas diga-me qual é que era assim um árbitro em que o Pimenta ficava logo atravessado. São vários. Então diga aos vários. Não, já morreram. Ah, é? Alguns já morreram. Não, isso não. Isso, desculpe lá. Mas o isso Pimenta chegava a falar com Isso eles ou não? não, falava só na altura do jogo, quando eles chegavam a Guimarães e tal. Mas não, eu nunca tive contactos com árbitros. Nunca tive. Mas havia uns que eram autoritários. Veiga Trigo, por Havia. exemplo. Como é que era? Sim, era. Tinha aquela- Era o Era mesmo, internacional. Sim, era. Quando era o Benfica, quando era não sei o quê, já sabíamos como é que era o resultado. Mas pronto, isso. Mas ouça, eu não culpo os árbitros. O sistema é que está mal. Porque eles sabem perfeitamente que se realmente criarem atritos com os clubes considerados grandes, depois têm repercussões negativas, ou a nível de classificações, ou noutro tipo de benesses. Portanto, eu isso não critico os árbitros. Agora, este status quo é que tinha que ser mudado. E realmente é das poucas áreas em que não há escrutínio nenhum. É tudo fechado. Repare, como é que chama? Os relatórios, porque é que não são divulgados? As classificações, qual é o critério das classificações dos árbitros? Portanto, tudo isto é tudo muito hermetizado, ninguém sabe. É das poucas coisas em que não há escrutínio ainda. Portanto, hoje com essa história dos protocolos, o VAR só pode intervir em determinadas situações, outras não. Isso não é nada. Isso é tudo para esconder a realidade, para serem sempre os menos a ser anunciados. Eu se me mandasse na arbitragem, nem havia VAR, nem havia essas coisas, é só para gastar dinheiro. O que havia é meios tecnológicos. Meios tecnológicos, na verdadeira acessão da palavra, e na plenitude. Pronto, aí sim. Aí Mas a o que é gente que isso sabia. difere Por do exemplo, VAR? O que olha, é que- veja, por exemplo, no rugby. Certo. No rugby é muito importante, a gente sabe as comunicações, Ah, está a claro, ver, ok. está a ver, Isso está a ver faz. essas coisas todas. Aqui no futebol, que gasta milhões, então não se avança com isso, de forma a cada vez mais ir ao encontro da verdade esportiva. Rui, eu adoro futebol. Desde meu adoro futebol. E eu agora gostava que houvesse seriedade no futebol. E não há. Infelizmente não há. Não há. Só temos os mesmos a ganhar. Hoje os clubes grandes, à partida, têm os melhores jogadores que têm mais dinheiro. Claro. Tem mais dinheiro. Ora, se por outro lado já forem devidamente aconchegados Protegidos. com árbitros nomeados que não criam problemas, são fortalezas inexpugnáveis. Claro. Só por mero acidente é que podem perder pontos. Ora, isso não é nada. Se houvesse verdade esportiva, era capaz de até ir para a sociedade esportiva e investir a sério para ver quem eram os melhores dirigentes. Aí é que se via quem eram os melhores gestores, os melhores dirigentes, na contratação de jogadores, na contratação de treinadores, porque sabíamos que dentro das 4 linhas ao domingo estávamos todos em pé de igualdade. Agora não. O Pimenta lembra-se de algum jogo assim escandaloso? Então não lembro. Então não lembro nas Antas com o Rosa Santos, com o Francisco Silva, em que o Vitória ficava em primeiro lugar, isolado, roubadíssimos, pá. Foi um escândalo. E depois vinha o presidente dos árbitros, logo também a terreiro, tentar defender o indefensável. Portanto, eram indicados lá pelas associações do coisa e tal. Isso é uma escandaleira. Hoje o futebol não é uma mentira. O Dias da Cunha falou do sistema que era o Valentim, os rostos, o Valentim Loureiro e o Jorge Nuno Pinto da Costa. Não, e não só. Isso aí não só, não é? Não,
Hoje em dia, Rui, eu sei que é um homem do futebol, sabe perfeitamente que as coisas estão montadas para os três serem sempre os mesmos a ganharem. Porque isto tudo roda à volta dos cifrões. Se não forem às provas internacionais, são logo uns milhões largos de contos, uns dezenas de milhões de euros que deixam de ganhar. Portanto, tem que fazer tudo para conseguirem estar presente nas provas internacionais. E os outros é carne para canhão. Os outros clubes é carne para canhão. Eu acho o Braga, eu quero ser campeão. Quer ser, não tem hipótese nenhuma. Não tem hipótese. Só havendo, repare, ainda por cima, é uma coisa interessante. Quem decide os regulamentos das arbitragens, essa coisa toda, em princípio é lá os clubes. Tem a maioria. Simplesmente como direi, não analisam a situação e em conjunto alteram os regulamentos. Deixam andar. Portanto, a culpa é da falta de profissionalismo da grande maioria dos dirigentes dos pequenos clubes. Que não se insurgem contra os grandes, é isso? Que não se insurgem e que não mudam o status quo legislativo. Mas o Pimenta insurgia-se. Eu em 1996 comecei a reunir como é que chamava aquilo? Não sei o que é dos presidentes. O grupo dos presidentes e tal. Um era em Guimarães, depois era em Braga, depois não sei o quê. E conseguimos alterar o processo das nomeações. Passou a ser sorteio. Dos árbitros. Dos árbitros. Diz, okay. Isso só foi uma ou duas vezes. Depois deixou disso. Não foram os anos em que o campeão foi o Sporting e Boa Vista? Não, o Boa Vista já foi em 2001. Em período do apito dourado, no auge do apito dourado, o Boa Vista, foi em 2000 ou 2001. E entre eles foi o Sporting, 2000 e entre eles 2002. Foi o Sporting. Ok. Eu perguntava se isso não foi no... Não foram épocas de o nomeação. sorteio dos árbitros foi em 90 e... Penso que foi em 96, 97. E era o quê? É tipo sorteio do Mundial Europeu? Numa redoma, uma bola? Sim. O árbitro é isso? Sim. Jogo tal, árbitro tal. Sim, exatamente. Isso foi uma proposta sua, vossa? Foi minha. Sua. Foi minha na altura. E foi aceito? E teve provimento. E verificou-se. De 2 anos houve o sorteio dos árbitros. Okay. Não o sorteio pleno, como eu pretendia, mas um sorteio condicional. Mas já era um princípio. E gostou desse registro? Desse regime, aliás? Era o princípio, para depois melhorar e aperfeiçoar as coisas. Okay. Mas depois voltou outra vez à estaca zero. Foi? Não faz sentido. Não faz sentido alguém nomear, mas porquê? Pois. Porque à partida o argumento é tem conhecimento, mas tem conhecimento, os erros são constantes, afinal não meia mal. Afinal, os erros são constantes, então não meia mal, não sabe nomear. Mas não, isto não tem jeito. Há bocado falei do Valentim Loureiro, como é que era? Porque Vitória e Boa Vista, nos vossos anos, aquilo era uma rivalidade. Sim, é uma rivalidade. Não era Vitória e Braga, era Vitória e Boa Vista, não é? Sim, a grande rivalidade. Era Vitória e Boa Vista, era uma rivalidade saudável. Ele defendia a Boa Vista, naturalmente, ele defendia a Vitória. Mas grandes jogos e grandes sim, campanhas dos dois, sim, Boa Vista sim, tinha uma grande equipa. Sim, Boa Vista grande equipa que tinha. Fez algum negócio com o Valentim, de jogadores? Não, nunca fiz. Uma vez fui-lhe buscar, ele ficou aborrecido comigo, fui-lhe buscar 3 jogadores, mas depois tínhamos um pacto entre nós e a gente não íamos buscar ninguém. Ele não vinha buscar o Vitória, eu não ia buscar E que 3 jogadores é que foram esses? Que eu não estou a... Foi como é que ele se chamava? O Caetano, Frederico, o central, Frederico, esquerdo, o Caetano e o defesa direito, que agora não me lembro o nome. Era um defesa direito, fazia todo o lado direito. O quê? O Jaime Alves, não? Jaime Alves. A sério? Sim. Jaime Alves. Foi buscar esses 3 jogadores. Como é que foi buscá-los? Pagando. mas nas costas do Valentim Loureiro. Não, exatamente. Ele foi apanhado de surpresa. Não pagava. Não foi apanhado de surpresa. Não. Ele não pagava, ele não dava o que eles queriam. Okay. O Vitória não tinha possibilidades. Paguei e eles vieram para nós. Esses 3 jogadores. Mas depois fizemos um pacto, não ir buscar um ou outro e respeitámos-nos sempre.
E qual foi aquela situação que até deu, acho que foi um programa de televisão em direto, o Valentim e o Pimenta, não foram um programa? Sim, fomos. Só os dois? Mais do que uma com vez. o pivô. Mais do que uma vez. Mas houve um que foi conhecido por debater a atualidade do futebol, não foi, não? Sim, normalmente sim. Mas Um foi... o Pimenta até chegou com uma camisa havaiana. Sim, Lembram-me vinha disso? da praia. Vinha da praia, exato. Da praia para a RTP? Sim. Foi ali na... Como é que chamava aquilo o estúdio? Eu acho que foi eu acho que foi ali na Nossa de Fátima, que era o da Renascença. Também era Renascença. O começo da TVI. Isso foi TVI, ok. A TVI, o começo da TVI, que era os estúdios, que era um calor brutal, junto à igreja Nossa de Fátima. Sim, na Avenida de Berna. Na Avenida de Berna. Sim. Exato. Foi aí? Eu penso que foi aí. O Pimenta e o Valentim. Eu, Valentim, mas mais que uma coisa, em que eu lembro de nós os dois, em que ele defendia a Liga e eu era contra a Liga. Okay. Eu fui sempre contra a Liga. Eu entendia que não havia justificação para existir Liga. Era só duplicar despesas. Devia estar tudo concentrado na Federação, mas os árbitros, o sorteio dos árbitros. Isso eu sempre defendi isso. E ele não, ele era a favor da Liga, essa coisa toda. Pronto. E a tese dele é que teve provimento. Ok. Muito bem. Acabou por avançar-se para a Liga, não é? Pois, sim. Tal como ela é neste momento, não é? Tal como ela é. Olha, muito obrigado. Pimenta, nada, é um prazer falar consigo. Digo mesmo. É um prazer estar aqui. Já uma hora e tal. Já passou, já. É meio-dia e isso é 6. Rápido, está a ver? Quando há um bom entrevistador, as coisas avançam rapidamente. Ok, sempre ao dispor. Pimenta Machado, One Man Show, muito obrigado por ter vindo. Já sabe, para a semana a mais. Entretanto, pode seguir-nos no site da rádio, rr.pt, YouTube, Spotify. Obrigado e até para a semana. Obrigado, Pimenta. Sempre ao dispor.